Boa noite! Boa noite! Boa noite! Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Isso, hoje é Natal e o primeiro dia da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas eu preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Feliz Natal e bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado. Tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com este programa que não temos o poder de modificarmos a ninguém, mas temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se nós não mudamos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas vai evitar que seus problemas acabem com você. A Domingueira E não é uma reunião semanal de partilha, é um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite. Eu ia começar assim, ó, ho, 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 dando uma de uma... Muita alegria a gente estar junto aqui hoje. Muita alegria a família E se reunir num dia tão especial. E para um dia tão especial como hoje, a gente trouxe duas pessoas especialíssimas também. A Dalberta, eu vou pegar aqui porque eu estava na página e meu celular fez o favor de fechar, só um minutinho. A Dalberta de Holanda Martins, é voluntária do Amor Exigente, participa do grupo Sempre é Tempo, tem uma caminhada longa de Amor Exigente. E aí eu falei com ela, Adalberta, num dia tão especial, você faz a espiritualidade para a gente? E ela disse sim. Então, agora nós vamos ouvir a Adalberta e depois a gente apresenta a nossa palestrante da noite. Uma boa domingueira para a gente. Boa noite, família Amor Exigente. Aconteceu aqui um imprevisto, vocês viram que eu caí e foi uma loucura, mas tudo bem, eu acredito que vai dar tudo certo, porque hoje é uma data muito especial e nós somos tão fiéis a esse programa que estamos aqui em pleno domingo, na casa de parentes, ou muita gente na nossa casa, num clima de festa, porque essa data merece, é uma data muito importante para nós cristãos, né? Que Deus, na sua eterna misericórdia, mandou este Filho para viver a nossa humanidade, sentir as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Com uma única coisa, não vivenciou o pecado. É o nosso Salvador. E eu escolhi, como nordestina que sou, que adora literatura de cordel, eu escolhi o Braulio Bessa, que ele tem um poema lindo de Natal, que eu vou ler para vocês. Que você, nesse Natal, entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ô balanço incoerente!
onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente é bom, mas bom mesmo é ser presente, ser amigo, ser parceiro, ser o abraço mais quente, permitir que nossos olhos não enxerguem só a gente. Que você, nesse momento, faça uma reflexão, independente de crença, de fé, de religião, pratique o bem sem parar, pois não adianta orar se não existe ação. Alimente um faminto que vive no meio da rua, agasalhe um indigente coberto só pela lua. Sua parte é ajudar, e o mundo pode mudar, cada um fazendo a sua. Abrace um desconhecido, perdoe quem lhe feriu, se esforce para reerguer um amigo que caiu e tente dar esperança para alguém que desistiu. Convença quem está triste que vale a pena sorrir, aconselhe quem parou que ainda dá para seguir, e para aquele que errou, dá tempo de corrigir. Faça o bem para qualquer um, sem perguntar o porquê. Parece fora de moda, soa meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Que você possa ser bom começando de janeiro, e que esse sentimento seja firme e verdadeiro, que você viva o Natal todo ano, o ano inteiro. Gente, eu tenho certeza absoluta que o Natal não é somente esse dia que nós estamos comemorando. Lógico que precisa ter um dia como para comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, né? O Natal. Mas nós temos certeza que esse programa, Amor Exigente, nos ensina a viver o Natal a cada... Abre seu microfone, por favor. Onde... Adalberta, abre seu microfone, por favor, porque tinha um microfone aberto, eu fui fechar e acabei fechando o seu também, sem querer, desculpa. Luciana, você tem que dar algum comando para ela poder abrir? Agora abriu, gente. Agora abriu, desculpa. Eu não estava conseguindo abrir. Então, agora, para complementar esse momento maravilhoso que nós estamos vivenciando, eu peço para a Luciana complementar com a música Caminhando com Jesus, na voz de Roberto Carlos. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar
e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei saudade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu... Adalberta, se quiser, pode abrir o microfone. Gratidão, gente. Eu tenho certeza absoluta que nós cristãos, apesar de tudo e de todos, nós vamos continuar a nossa caminhada, caminhando com Jesus. Gratidão a essa família maravilhosa, gratidão a este programa que salvou a minha vida e a vida da minha família. Que lindo, Adalberto. Muita emoção te ouvir, muita emoção tudo que você trouxe para a gente hoje. A gente pensar em ser presente, né? E ter ação, ter ação. A gente orar, mas agir também. Muito lindo. E essa música eu não conhecia. Olha que eu sou fanzoca do Roberto Carlos. Fui ver gravação de Roberto Carlos, assisti na sexta-feira, mas não conhecia. Muito linda. Eu não perco. Eu não perco. Pois é. Te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Eu sei que você fez um esforço, que você está fora da sua casa, mas muito bom estar sempre com você aqui e te ouvir. Então, gente, agora nós vamos ouvir a nossa palestrante. Já faz algum tempinho que eu fiz contato com a Luciana e pedi também, nessa noite especial, que ela tivesse com a gente. Então, a doutora Luciana Castrilão é psicóloga, voluntária do Amor Exigente. Eu perguntei, como você quer ser apresentada? Ela disse, filha da Liane. Por isso, se vocês observarem naquele post que a gente colocou, tem uma fotinha da nossa querida Liane lá também. E hoje a gente vai ter a doutora Luciana falando para a gente sobre... Vamos abrir aqui para eu poder pegar a telinha. É um título grande que eu não decorei. Não tem problema. Nascendo no presente, sabedorias ancestrais para os desafios
A Luciana está lá do outro lado, distante da gente fisicamente, lá nem sei falar direito, toda vez eu erro, Massachusetts, é assim que fala? Falou certinho, Falei certinho? Mas hoje, pertinho aqui, ela veio aquecer os nossos corações. Então, boa domingueira para a gente, que alegria a gente estar com você aqui, Luciana. Gratidão pelo seu sim. Ok. Muito obrigada. Eu já vou ligar meu timer aqui, para eu não ficar falando sem sem ter a noção do tempo, tá bom? Eu já vou começar aqui. Muito, 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 uma boa noite, uma noite abençoada, uma noite de renascimento para todos nós, aqueles que estão dentro do braço amoroso, do coração amoroso da cristandade, e aqueles que encontraram seu caminho espiritual por uma outra trajetória, e que respeitam o Natal como um momento em que vem ao mundo uma mensagem diferente, de várias maneiras diferentes, né? Eu vou aproveitar para falar, a minha mãe nasceu e faleceu dentro da tradição católica, mas através do amor exigente, ela se transformou de uma pessoa angustiada pelo fato de eu não ser católica a uma pessoa que realmente abraça uma visão de espiritualidade muito mais abrangente e que realmente enriqueceu a vida da minha mãe. Ela se tornou uma pessoa muito melhor através do seu contato com o amor exigente, do ponto de vista espiritual. Mamãe cresceu muito espiritualmente dentro do amor exigente, de várias maneiras, entendendo a espiritualidade como sendo uma caminhada pluralista. Esse foi um ponto importante na trajetória espiritual da minha mãe. O segundo ponto é que quando a mamãe, antes da mamãe estar no amor exigente, a mamãe tinha uma relação muito pedir e recebereis com Deus, assim, tipo, eu rezo, eu sou boa, então as coisas boas vão acontecer, e aí a vida atropelou a minha mãe. Nós temos uma família com uma tradição de saúde mental e de adição horrível, horrenda, cercada de traumas, então a mamãe teve que encontrar uma outra forma de se entender com a espiritualidade, e ela fez isso de uma maneira muito bonita, muito íntegra, eu acho que integridade é o sobrenome da minha mãe, e corajosa, né? Mesmo quando isso era inconveniente, quando ela comprava briga com as lideranças religiosas, quando ela ficava firme ao lado de alguém, isso a gente percebeu que não era fácil para ela ter essa espiritualidade pluralista e radical como era a dela. Então, eu estou aqui hoje testemunhando o crescimento espiritual que a minha mãe experienciou dentro do amor exigente, quer dizer, além de ajudar as pessoas da minha família que têm relações complicadas com as substâncias e com os comportamentos, né? Não são só substâncias que nos escravizam, os comportamentos também. E a mamãe navegou por tudo isso com grande compaixão e com grande integridade. Então, é por ela que eu estou aqui e pelas pessoas que ela, em vida, não conseguiu atingir. Então, por isso que eu coloquei. Você está aqui como o quê? Como mestranda, como mestre, como doutora? Não, eu sou a filha da Liane hoje, né? E a mamãe adorava o Natal. Ela gostava muito do Natal. Então, eu não quero me emocionar, mas estar com vocês hoje é como estar com ela, né? É a mesma coisa. Estou em casa, estou na minha casa, né? Então, obrigada por me deixar entrar na casa de vocês e compartilhar um pouquinho do que eu conversava com minha mãe a respeito da espiritualidade pluralista e dos estudos que a gente vem fazendo, né? Sobre desenvolvimento humano. A minha especialidade não é dependência química, a minha especialidade é diagnóstico psicológico, e eu me especializei em crianças, diagnóstico de crianças com necessidades especiais. Isso é o que eu faço com muita paixão, com muita alegria, mas é claro que a questão da saúde mental e das dependências me afeta pessoalmente e me interessa como um problema que afeta o humano. Eu tenho muitas crianças que são filhas de lares onde há adição,
se instalou. E eu sei exatamente o custo emocional de uma adição. Então, é por isso que eu estou aqui também, para conversar um pouquinho sobre os sofrimentos emocionais ligados às histórias de adição e quando é que a gente pode renascer, né? Nascer não é fácil e nascer não basta. Pegando a história de Jesus, Jesus nasceu na fila do SUS, ele não teve um hospital, a vida dele foi muito difícil. Ele também, a mãe de Jesus, sofre por não compreender o seu filho. Ela perde esse menino dentro do templo e não o encontra. Quantos de nós nos perdemos dos nossos filhos e não os encontramos, né? Quantos de nós já vimos nossos filhos romperem com trajetórias, viverem dificuldades e nós não podemos ajudá-los. Estão além da nossa possibilidade de ajuda. E nada é mais aflitivo para uma mãe ou um pai do que saber que seus filhos estão fora do alcance do seu amor. Isso é extremamente difícil. Então, no Natal, a gente entra em contato com o lado mais esperançoso, o lado do renascimento, que é possível dentro de várias teorias e de várias tradições religiosas. Este renascimento é possível. Então, a gente comemora um dia no ano, mas a gente sabe que a cada momento as pessoas podem se converter. O que é uma conversão? Uma conversão é quando você muda uma trajetória. E você não muda a trajetória sem mudar a sua visão de mundo. Eu vou contar uma história engraçada, é uma história verdadeira de conversão. O pai de uma moça que trabalhava na nossa casa, hoje é uma grande amiga, Marlene, o pai, isso é uma história pública, muitas pessoas conhecem, não estou fazendo fofoca. Ele era uma pessoa que tinha uma batalha muito difícil com o álcool. E, por conta disso, ele era o embaixador de pesadelos para sua esposa e para seus 8 filhos. Todas as vezes que ele chegava alcoolizado em casa, ele era um embaixador de pesadelos. Um dia, por uma razão ou por outra, ele não conseguiu chegar em casa, tropeçou e caiu numa praça. De manhã cedo, quando ele acordou, uma vaca tinha feito cocô no rosto dele, inteiramente, e a vaca estava ali. Quando ele acordou, ele pensou, a vaca poderia ter me pisoteado e não me matou. Essa vaca não me matou. A vaca não foi embora, ela ficou aqui. O que será que essa vaca quer me dizer? No rumo do chifre da vaca tinha uma igreja, Igreja Batista de Limeira, não sei qual. Este senhor entrou nesta igreja, ele ainda é vivo, já se passaram acho que 42 anos, e ele nunca mais bebeu, ele nunca mais bateu na esposa, ele nunca mais bateu nos filhos. Ele bateu tanto nos filhos que 2 dos filhos dele são gagos até hoje. Isso ele não conseguiu tirar. Mas este é um momento de conversão. O momento em que a pessoa tem aquela visão e fala, o caminho que eu estou indo não é esse. Esse é um momento de renascimento. Não jogo mais criancinha dentro do vulcão para aplacar a fúria dos deuses. São momentos de conversão. A Terra é redonda, a Terra não é plana. Então, existem momentos na história das pessoas e na história da humanidade em que a gente muda completamente o nosso modo de ver. Mas não mudamos a maneira de nos comportarmos. A conversão tem que ter a visão diferente e o comportamento diferente. Mudar de visão é um processo muito rápido. A pessoa percebe, fala, estou magoando as pessoas que eu amo, estou arruinando o meu fígado, perdi meu emprego, a minha vida precisa mudar. O difícil é a mudança de comportamento que se segue à mudança de visão. Então, o que é o renascimento? É você se ver num planeta novo. As condições que eu estou vendo aqui, agora eu estou vendo diferente. Eu não sou uma pessoa
que estou arruinando a minha vida. Eu tenho recursos, eu ainda tenho uma família, eu ainda tenho meu ex-patrão que me ajudou. Então, a pessoa começa a se dar conta de uma nova perspectiva de mundo, ou se lembrando do tempo que essa pessoa era mais saudável, mais feliz. Então, é preciso que haja essa mudança de visão. E ela acontece de maneira mais rápida. De uma vez, a pessoa fala, é realmente... que é a gota d'água, né? Fala assim, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Isso acontece várias vezes na trajetória de muita gente. E também acontece que a gente tenta mudar de comportamento e depois não consegue manter isso. E eu vou falar a respeito da minha própria pessoa. Eu tenho outros membros da minha família que têm adições, sejam adições de substâncias, álcool, cocaína, drogas, ou adições comportamentais, adições sexuais, adição à pornografia, adição a... mais recentemente, a adição a jogos e a TikTok, que também agora é uma nova adição, né, a mídia social. Então, na minha família está cheio disso. E eu pareço ser a pessoa que não tem esse problema. Mas, na verdade, eu tenho uma adição, eu tenho a adição a açúcar, né? Então, quando eu soube que o meu pâncreas, depois de ter tido trigêmeas, o meu pâncreas não dava conta da quantidade de açúcar que eu comia, eu percebi que eu claramente estava numa trajetória de morte e não de vida. O insight aconteceu, mas eu preciso renascer a cada dia que eu decido viver sem açúcar. Esse é o renascer todos os dias, é o renascer de longo prazo. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, mas eu também posso comer 2 barras de chocolate com 60 gramas de gordura e outras 60 de caloria de açúcar que pode me matar. Então, todos nós temos essas batalhas interiores, né? Eu tenho um relatório para terminar, mas eu sou viciada em televisão e novela, eu assisto 4 horas por dia. E aí eu não durmo, e aí eu tenho insônia, e aí eu tenho que tomar um Lexotan para dormir. É uma pessoa que está também numa trajetória de dependência. Então, eu estou falando no geral sobre estes renascimentos. E por que que eu trouxe as sabedorias ancestrais no dia que nós estamos celebrando o nascimento da tradição cristã, que se constrói em cima da tradição judaica? É porque eu acho que, recentemente, eu estou compartilhando uma coisa muito interessante, que eu entrei em contato no decorrer dos últimos anos, desde que eu descobri que a mamãe era 30% indígena, ou até mais. Então, nós tínhamos uma ancestral indígena, que é a nossa avó, que nunca falou sobre a sua tribo. A minha avó era provavelmente da tribo Guajajara, no Piauí, eles foram todos eliminados, muitos poucos sobreviveram, e eu, desde que eu soube que eu fiz o meu DNA, eu soube da nossa tradição indígena e eu comecei a pesquisar as sabedorias dos povos ancestrais, dos povos originais e a sua visão para o renascimento. E eu trouxe aqui um livrinho muito antigo que a minha mãe me deu, que se chama As Mais Belas Orações de Todos os Tempos, que a minha mãe rezava todos os dias. Então, eu vou trazer um pouco dessas orações aqui para vocês, para a gente ver que esse renascimento, ele pode beber de fontes universais, dentro do nosso querido evangelho e dentro de outras tradições, né? Então, quando a gente precisa renascer, com o que é que a gente tem que contar? Uma das maiores contribuições do cristianismo para a humanidade é a ideia de amor universal. Não importa quão terrível você seja, o que você fez de ruim, você sempre tem a chance de se sentir uma criança novamente. Esses rituais de renovação estão presentes em várias tradições culturais e eles são extremamente importantes. Então, é muito bom que a gente possa, na nossa tradição familiar, na nossa vida, ter rituais de renovação e de recomeço, marcar isso de alguma maneira. Na tradição judaica,
a gente tem a história de comer em pé e amarrar uma corda na cintura, né? Estar pronto para a viagem. Nas tribos indígenas do Lakota, né, da tribo Lakota, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma coisa de caminhada. Se eles têm que fazer alguma coisa difícil, os indígenas fazem assim, eu vou fazer uma caminhada de preparação para uma grande... não é uma grande aventura, é uma grande tarefa, né? Então, quando nós tomamos, ou alguém que a gente ama, toma a decisão de viver a sobriedade plena, né? É como se fosse tomar a si uma missão. É uma das missões mais difíceis. Por quê? Porque você tem que reorganizar o seu cérebro. Toda pessoa que tem uma adição, do ponto de vista neuropsicológico, não é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas todo mundo que tem uma adição, o lobo frontal, que é o tomador de decisão, o gerente, ele é escravo da central de recompensa. Ele é escravo da central de recompensa. O meu lobo frontal sabe que eu sou mãe de trigêmeas, tenho que cuidar das minhas filhas, tenho que trabalhar, não posso morrer no momento. Não posso. Tem que ser saudável. Mas a minha central de recompensa pensa, gente, mas aquele café do Starbucks com 45 gramas de açúcar é tão gostoso. Eu estou conversando com a minha amiga aqui, por que eu não posso comer isso? Então, quando você é um adicto, o seu lobo frontal é escravo da central de recompensa. Mudar isso leva muito tempo. Muito tempo. Então, é uma missão. Eu preciso me levantar, fazer uma caminhada, ou comer ervas amargas, ou qualquer tradição, na tradição dos africanos, raspa a cabeça, fica no escuro, não importa a tradição, todos os povos marcam rituais para que a pessoa comunique ao seu redor. Sou outra pessoa. Eu fiz uma revisão. Eu vou mudar de rumo. E aí, o que essa pessoa precisa? Então, eu revi algumas tradições ancestrais e eu trouxe um apanhadinho para vocês aqui. A primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que fazer é isso mesmo, é uma revisão. É você prestar atenção. Realmente, eu estou pesando isso mesmo? 112 quilos? Minha filha. Você subiu na balança, o seu peso é esse, 112, né? Então, assim, é importante você ver os fatos de uma maneira um pouco mais objetiva, porque a gente sabe que as pessoas que convivem com a adição, a nossa capacidade de distorção de fatos é muito boa. Então, a primeira coisa é você tomar pé aonde estou, como que eu sou, onde que eu vou, onde que eu estou, né? Então, esse primeiro passo, é a revisão. Nesse momento, você vai precisar pensar em um redirecionamento. Quem que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa com fígado gordo, pâncreas estourado, comendo bala, tem bala na minha gaveta, tem bala na minha bolsa, tem chocolate não sei aonde. Eu preciso me redirecionar. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a uma vida sem açúcar. Estou dando o meu exemplo porque fica mais claro. Eu quero chegar numa vida sem açúcar, com um fígado magro, com um pâncreas saudável, capaz de caminhar durante 40 minutos com meu cachorro e viver bem a minha velhice. É isso que eu quero. Essa é a minha visão. Esse é o meu redirecionamento. São todas as microdecisões que eu vou ter que fazer para conseguir atingir a minha visão. É o redirecionamento na vida diária. E, para isso, eu não posso tomar decisões sozinha. Eu preciso dizer para minhas filhas, para os meus filhos, para os meus amigos, olha, eu não consumo álcool, eu não consumo açúcar, né? É difícil, mas eu preciso contar, eu preciso redirecionar. E a gente não redireciona sozinho. Nós temos que avisar a quem nos quer bem, porque essas são as pessoas que vão nos apoiar, né? Bom, além disso, por que eu vou fazer tudo isso, gente? É tão bom comer
2 fatias de mousse de chocolate, vocês estão brincando comigo. É tão bom lá, Dona Fátima de Indaiatuba está só rindo, ela está só dizendo, ó, é bom demais, é muito bom. Só que é porque eu não consigo comer meia fatia de chocolate, de mousse de chocolate. Eu tenho uma adição. Outras pessoas no mundo comem doce uma vez por semana, não é meu caso. Eu preciso redirecionar. Agora, por que é que eu vou fazer isso? E aí tem a questão do sentido. E eu vou contar uma história do do budismo cambodiano. A minha nora é do Camboja. Então, os cambodianos, quando eles veem uma criança estudando, ou uma pessoa limpando a casa, ou fazendo algo bom, eles fazem a saudação e muitas vezes fazem o seguinte comentário: nossos ancestrais agradecem pela chance que você está tendo de estudar, porque eles não tiveram. Nossos descendentes agradecem porque você tem a chance de estudar e eles também terão. Essa tradição que traz a linhagem, 7 gerações para cima, 7 gerações depois, se perdeu na teologia judaico-cristã, que ela é muito mais individual. E essas tradições orientais e dos povos originais, que colocam muito claramente, eu sou um elo entre os ancestrais e os descendentes, entre o povo que me fez e os povos que nós vamos fundar. Isso dá um pouco mais de significado para o sofrimento. O Jung era um psicanalista alemão, uma vez ele disse, não é o sofrimento que causa o trauma psicológico, é a falta de significado do sofrimento. Então, se eu der significado para a minha recuperação, e é um significado que vai além de mim, do meu fígado, do meu pâncreas, das minhas filhas, eu preciso ampliar isso para que eu tenha mais força para me manter nesta direção. É nesse sentido que o apoio da família, da comunidade, né, de quem ama a pessoa que está em recuperação é importante, para dar mais significado para o sacrifício que vai ter que fazer uma pessoa para a qual a central de recompensa agora está tomando mais decisões do que o lobo frontal. Então, eu preciso dar significado. Muitas pessoas no Amor Exigente já conhecem aquela história da pessoa que chega numa vila e tem 3 pessoas quebrando pedra. Levanta a mão se você já conhece essa história. Faz assim, se você já conhece. Não? Então, eu vou contar. Chegou uma pessoa numa cidade e tinha um camarada quebrando granito, assim, fazendo uns paralelepípedos. Aí ele virou e falou assim, boa tarde, meu bom senhor. Eu estou querendo achar a prefeitura. O senhor está quebrando pedra? E está difícil, está calor hoje, né? Eu estou quebrando pedra. Ele falou assim, tá vendo? Estou quebrando pedra. Ah, desculpa, então, muito obrigado. Foi embora, sem graça. Lá na frente tinha outro camarada, outra pilha de pedra, e outro camarada lá também quebrando. Aí ele falou, boa tarde. O outro respondeu, esse respondeu, boa tarde. Eu estou precisando achar onde que é a prefeitura. Ele falou assim, ó, vai subindo aqui lá pro rumo, lá na frente o senhor pergunta. Aí ele falou, então, difícil, hoje está calor, né? E o senhor quebrando pedra. Ele falou assim, não, estou quebrando pedra, não. Eu estou fazendo paralelepípedo, porque aqui quando passa cavalo, carro, isso aqui quando chove é horrível. E nós estamos colocando calçamento aqui na cidade. Ah, então tá bom, tá precisando mesmo. Então tá, tchau. Mais para frente, lá na esquina, na hora que ele tinha que perguntar onde ficava a prefeitura, ele encontrou uma outra pessoa com uma outra pilha de pedra. Ele falou, boa tarde, então tá calor, eu estou precisando saber onde que é a prefeitura. O rapaz disse, boa tarde, explicou onde que era a prefeitura direitinho. Aí chegou para ele e falou assim, então, você está fazendo aí o calçamento? Ele falou assim, não, o calçamento é só para chegar na igreja que nós estamos construindo. Eu estou fazendo uma igreja. Os 3 estavam quebrando pedra.
Nós todos somos quebradores de pedra. É isso que a gente faz, a gente quebra pedra a vida inteira. Mas qual é o significado que nós damos para esta ação? Então, toda pessoa que está em processo de recuperação, a gente percebe que aqueles que têm sucesso, que têm a sorte de terem os recursos mentais, familiares, amigos, que conseguem, né, superar a sua história de dependência, eles sempre vão trazer para a gente uma história de busca de sentido. E o sentido da vida não é necessariamente aquilo que os pais às vezes querem, né? Eu convivo muito com isso porque eu tenho que dar, às vezes, diagnósticos difíceis para os pais, né? Uma criança que nasce com síndrome de Down não precisa do meu trabalho, ela já vem, a mãe já está muito mais apaziguada, muito mais interessada no que dá para fazer. Agora, quando você tem que comunicar para uma mãe ou para um pai, seu filho tem autismo, aí todos os sonhos dele, tudo aquilo que ele media como sucesso, vai ter que ser diferenciado. A mesma coisa nós dependentes. A nossa meta, o significado das nossas vidas não pode ser medido pela régua apenas do sucesso que as pessoas medem. É um bom emprego, é um carro, é isso, é aquilo. Não. Quando uma pessoa precisou da dependência química para se manter inteira, essa pessoa é mais vulnerável. E o que significa sucesso para essa pessoa? Fazer uma faculdade ou aprender a consertar ferradura e ser muito feliz numa fazenda? Eu conheço um recuperando que tem também déficit de atenção, e ele é uma história muito bonita de recuperação, mas ele se especializou em inseminação artificial de suínos. Ele falou, eu gosto porque eu não tenho parada, eu faço meu horário, meu schedule, que ele mora aqui. Eu faço meu horário, eu vou onde que eu quero, eu ganho meu dinheiro e eu não consigo ficar parado. Então, é preciso buscar as metas que vão dar significado para a nossa vida e que vão dar mais alegria para a nossa vida, porque nós sabemos que nós somos vulneráveis. Seja por uma história de trauma, por facilitação genética, pelas questões culturais onde a gente morou, não importa. Nós que somos mais vulneráveis para a adição, precisamos de razões fundamentais para viver. É extremamente importante. É por isso que um fotógrafo tão famoso como Sebastião Salgado ganhou prêmio no mundo inteiro, e aí ele teve uma bruta de uma depressão, como o Eclesiastes bíblico manda, né? Assim, qual o sentido da vida, gente? Eu estou aqui com dinheiro, com tudo, e estou odiando essa vida. Vai e come teu pão com alegria. Vai ver a vida nascer. Então, é por isso que nos povos originais a gente tem esse contato muito grande com filhote, com nascimento de vida, com semeadura. Você tem que começar a se reconciliar e amar de novo a vida começando. Então, a medida de sucesso pode ser o significado, aquilo que você ama é aquilo que você vai fazer, né? Então, nós podemos ajudar as pessoas que estão em recuperação justamente dessa maneira. Uma outra coisa que a gente nota é que a noção que vem das tradições originais, orientais e dos povos originais, que é a noção de equilíbrio, muito mais do que o certo e errado, morte, juízo, inferno, paraíso, que é uma coisa muito mais 8 ou 80, né? Eles têm muito mais nuances. Então, você sabe que você pode incorporar na sua vida a complexidade, o equilíbrio. É a noção de equilíbrio. A sua vida vai ter sofrimento, a sua vida vai ter alegria, a sua vida vai ter saúde, a sua vida vai ter doença. Então, como que eu vou manter esse equilíbrio? É aprendendo a restaurar o equilíbrio quando a gente se desequilibra. Né? Então, quando começa o inverno aqui, por exemplo, eu sinto muito frio. E a vontade que a gente tem é de encapotar. Encapota, encapota, encapota. O que acontece? Você continua passando frio. Se você encapota um pouco, mas o suficiente para sentir frio, aos poucos o seu cérebro vai reequilibrando. Então, a noção de equilíbrio na nossa vida é extremamente importante. Eu vou
estou de olho aqui no tempo, para a gente não se atrapalhar, eu vou fazer uma leitura muito rápida de uma oração que foi escrita 2 anos antes de Cristo, que começa assim: estou agitado como as ondas que atormentam os ventos maus. Meu coração precisa se levantar para o alto, como voam os passarinhos. Estou triste e choro amargamente. Que fiz eu, meu Deus? Que fiz eu, minha deusa? Liberta-me dos meus pecados, das minhas faltas, dos meus delitos. Esquece minhas dúvidas. Esquece minha maldade e acolhe minhas súplicas. Dirige meus passos com segurança, a fim de que eu ande com firmeza entre os homens, para que a lareira brilhe no coração da minha casa. Soberana deusa, né? Que a minha tocha interior se acenda, que a minha força que está tão dispersa se concentre, que meu estábulo seja vasto, que meus campos sejam férteis. Elevada és tu acima de todos, a dominadora dos espíritos. Tu és forte e teu nome é sublime. Senhora dos céus, pastora dos fracos, quebrando os grilhões de todos os escravos, és celebrada, és elevada, ó grandiosa Estar. Então, no final é um longo poema, e aí no final ele fala: volta tua face a mim e pronuncia a tua palavra de misericórdia. Esse livro da mamãe tem traduções lindíssimas de várias etnias, e a gente começa a perceber que tudo aquilo que divide os homens é humano, e tudo aquilo que nos une vem de Deus, né? Então, se nós queremos buscar um novo equilíbrio, dar mais sentido para a nossa vida, precisamos rever e nos reconectar. Qual é a receita que os povos originais nos dão? E aí eu vou falar rapidamente algumas sugestões que vêm das tradições indígenas dos Estados Unidos. As nossas tradições indígenas do Sul, né, da América do Sul, os nossos povos eram mais orais e muitos foram mortos. Eu sempre rezo uma oração, que é da tribo Necondé, eu acredito, que é assim: alinha o meu coração com o teu, ó ser para o qual não existe diferença entre pensamento e matéria. O pensamento se materializando, essa é a concepção de Deus de alguns dos povos originais do sul do Brasil. Eu não tenho material suficiente, então nós temos mais material sobre os povos originais aqui da América do Norte. Então, vamos lá, o que eles nos sugerem para quem se levanta, coloca a cinta ao redor da cintura e fala: eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero ser escravo da minha própria central de recompensa, porque isso vai acabar comigo. Eu quero ser uma pessoa melhor para o mundo, como minha mãe dizia, eu quero trazer ao mundo as maravilhas que eu vim para trazer, né? Então, o que eles sugerem? Não é necessariamente nessa ordem, mas vou colocar aqui. Número 1, do 7, alimentação. Então, Padre Haroldo falava isso. Você quer se livrar das substâncias? Pare de comer açúcar e pare de comer carne vermelha. Por quê? Nós somos aquilo que nós comemos. Toda vez que a gente come alimentos que elevam e fazem aqueles picos de glicemia, eles vão ter um potencial inflamatório no nosso cérebro, aumentando, portanto, o estresse. A droga que mais mata no Brasil é o açúcar. Se a gente for pensar bem, diabetes, pressão alta, derrames, tudo ligado ao uso de açúcar. Então, no meu caso, a minha recuperação passa por uma alimentação saudável. Esse é o meu inimigo, esse é o meu desafio, né? Então, a gente sabe que a gente vai precisar mudar. Para você parar de comer açúcar, é muito importante que você pare de comer alimentos industrializados. Então, a alimentação, cada pessoa vai encontrar o seu caminho. A alimentação saudável
é importantíssima na rota e no redirecionamento. Eu estou me inspirando num livro que chama-se Os 7 Círculos do Bem-Estar, escrito por um casal de jovens de 2 tribos, que a família deles toda tem alcoolismo, as pessoas de etnia indígena têm muita propensão para o alcoolismo, pelo jeito que metaboliza açúcar, exatamente por isso, e obesidade vão juntos, e eles conseguiram ter uma família saudável e tem todo um movimento de colocar os indígenas numa rota de sobriedade. É o trabalho deles, já fazem isso há 12 anos, e tem surtido muitos efeitos bons. Então, a primeira coisa que eles mencionam é mudar a nossa relação com o alimento. Então, é bom para nós que amamos alguém que está em processo de recuperação dizer que bom que você está escolhendo comidas boas para você. Que a meta de quem está se recuperando são metas de curto prazo, só por hoje. Só por hoje. Então, comer bem. Comer alimentos saudáveis, não comer alimentação industrializada, porque todo alimento industrializado que vem com substâncias químicas, o cérebro reconhece como inimigo, aumenta o pico de cortisol, aumenta o estresse ativa a central de recompensa, puf, vou eu comer açúcar de novo. Então, a alimentação saudável, sem pico de glicemia, é um ponto importante na felicidade, no bem-estar de uma pessoa que tem uma história de dependência química. Número 2, movimento. O sedentarismo é um grande inimigo do bem-estar emocional. Eu trabalho com crianças no espectro do autismo e com as crianças do Brasil, que eu trabalho sem custos, né, para os pais do Brasil, na Brinquerecer, que é uma atividade voluntária, eu tive vários, não foram 10 nem 20, muito mais. Crianças que tinham comportamento autolesivo, de bater cabeça em parede, comer pedaços do próprio corpo, enfim, que pararam todos esses sintomas de estresse e de sobrecarga sensorial, ficando 2 horas por dia ao ar livre e fazendo 2 caminhadas de 20 minutos cada uma. Sem terapia, sem remédio. Movimento. Nós nascemos para nos movimentar. Então, o nosso amado, a nossa amada, que está em processo de recuperação, fala assim, meu filho, minha filha, vamos andar 20 minutos. Não precisa falar, não precisa conversar, não precisa fazer nada. Se quiser fazer meditação caminhando, que é uma tradição budista que eu gosto muito e faço todos os dias, faça. Mas o principal é o movimento. Lavar um quintal cheio de cocô de cachorro é movimento. Movimento. Alimento, movimento, contato com a natureza. Né? O movimento e o contato com a natureza estão juntos, mas esse contato com a natureza é um contato reverencial com a natureza. A natureza não é o nosso parque de diversão, a natureza é a nossa mãe. Os indígenas da tribo Lakota, quando eles andam sobre a terra, eles falam caminho sobre a minha mãe, caminho sobre a minha mãe, um mantra. Eu caminho sobre a minha mãe. Então, reconectarmos com a natureza, com os corpos de água, com as nascentes. Né? Outro dia eu fui avaliar um menino com uma história difícil, um menininho de 12 anos, e eu perguntei para ele, qual foi a coisa mais bonita que aconteceu na sua vida? Porque ele tinha uma história horrorosa, uma história muito triste, muitas perdas. E ele disse, a coisa mais bonita, ele pensou, e falou assim, já sei. Foi um dia que eu fui com meu tio, e nós estávamos andando lá para o sítio, nós subimos, aí nós escutamos aquele barulhinho, e a gente foi ver a boca do rio. Ele achou uma nascente. Então, às vezes, você levar uma pessoa que está em processo de recuperação até a natureza, não precisa fazer nada, é tomar um banho de natureza, como os japoneses tomam banho de floresta, né? Então, natureza. Número 4, uma rotina de descanso que realmente descanse. Tá com sono? Vai dormir. Muitas pessoas que estão em processo de recuperação têm distúrbios de sono, né? Eu fui uma pessoa que trabalhei e fui dormir às 2 horas da manhã, provavelmente durante 30 anos da minha vida. Aí um dia eu estava realmente com 120 quilos, quase 120, 117 quilos, não estava dormindo bem, toda ferrada,
E aí eu me deu cobreiro, não sei se você sabe o que é isso. É um tipo de uma herpes que dá nas costas. Aquilo dói para dedéu, é um negócio horroroso. Aí a minha médica, que é chinesa, olhou para mim e falou assim: Luciana, você sabe por que eu acho que você está com isso? Que hora que você vai dormir? Eu falei, 2h30. Há quanto tempo? Eu falei, pelo menos uns 20 anos. Ela falou, o seu corpo perdeu todas as suas reservas. Você precisa dormir. Quantas vezes as nossas pessoas em recuperação ficam no celular até meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, atrapalhando o ritmo circadiano, não está ajudando as memórias a se acomodarem, os nossos pesadelos, os nossos traumas. A gente precisa, né? Quantos dos nossos recuperandos precisariam, na verdade, de um estudo de sono, porque eles não têm um bom sono, né? Nas fases que são necessárias. Teve 2 casos graves de agressão de autistas não verbais. Imagina uma pessoa com 2 metros de altura e o QI de uma criança de 1 ano, né? Então, são 2 casos extremos, assim, que eu pude cuidar, né? Pude ajudar. Então, eram meninos que não dormiam, né? Chapado de remédio, mas não conseguiam dormir. Então, aí levaram para a fazenda e desligou-se a luz elétrica. Então, aí o cérebro, depois de 72 horas, ele acorda quando o sol nasce e ele dorme a hora que o sol se põe. É preciso, às vezes, fazer essa cura radical para que as pessoas tenham um ritmo de sono bom. Então, o descanso. Eles também acham muito importante, os indígenas, que haja o apoio da comunidade. Toda pessoa que passou por um processo, o açúcar e o álcool são drogas legais. Apenas as pessoas que estão na fase terminal da sua dependência é que vão se isolar. O alcoolista, ele vai ter amigos durante um bom tempo da sua trajetória. E a pessoa que abusa de açúcar também, porque são drogas que são endossadas pela nossa sociedade. Mas mais cedo ou mais tarde, vai levar a um isolamento. E as drogas que afetam mais ainda o ser humano, como o cérebro humano, como o crack, por exemplo, ou as metanfetaminas, elas vão causar uma deterioração muito mais rápida das redes sociais. Mas o dependente, ele é, em geral, uma pessoa que faz conexões superficiais. Porque quem está mandando é a central de recompensa. Né? Vai ter açúcar nessa festa? Não, então não vou. Por que eu vou fazer lá? Né? Se não for para comer, né? Então, assim, é muito importante. Eu gostei muito quando uma amiga minha me chamou para caminhar com ela. Então não tem comida envolvida. Não, é só para conversar, só para ter papo. Então, é importantíssimo refazer conexões. Muitas vezes os nossos amados, as nossas amadas, estouraram com as conexões com seus familiares. E eles vão precisar refazer as conexões ou com seus familiares, ou se a família for ela em si também extremamente adoecida, vai ter que encontrar uma outra comunidade de apoio, né? Então, às vezes, isso não é possível fazer dentro do seio da própria família, você vai buscar uma outra família, dentro da sua comunidade religiosa, dentro da sua comunidade de restauro ambiental, dentro da sua comunidade étnica, cada um vai encontrar a sua. Mas ninguém se recupera sozinho. Ou melhor, pouquíssimas pessoas se recuperam sozinhas. Algumas pessoas falam, nunca mais eu vou beber, acabou, não uso mais. Nunca mais vou usar droga, nunca mais uso. Mas são exceções raríssimas. A maioria das pessoas fragmentou as suas relações comunitárias e precisa restaurar a comunidade. E aí é importante nós ajudarmos os nossos recuperandos e a nós mesmos. Cadê a minha melhor amiga? Cadê a minha professora que me amava? Né? Cadê? Eu estou com uma filha com um probleminha de emocional, ela está com uma depressão, e a minha filha, ela falou assim, mãe, eu me lembro da minha professora da 3ª série, que um dia falou para mim que eu ia fazer o discurso de formatura porque eu escrevo bem. Falei, nossa, demais, vamos mandar um cartão de Natal para ela, vamos reconectar. A gente precisa costurar essa colcha de retalhos de conexões,
porque isso, a hora que a gente se desvia da nossa reta de recuperação, aquela comunidade está ali para nos amparar, para cuidar de nós, para nos redirecionar de volta para o nosso propósito. Então, nós vivemos num mundo em que a gente conhece todo mundo, mas convive pouco com as pessoas, né? Então, fazer essa comunidade de verdade, viva, é extremamente importante. O Amor Exigente cria isso com seus grupos de apoio e, melhor ainda, virtuais, que aí a gente não tem distância, né? É uma coisa muito boa. Teve uma época na minha vida que eu estava muito chateada, assim, enfrentando desafios, e aí o pessoal do Grupo Cedro, lá do Mato Grosso do Sul, me convidou para fazer um evento, participar e tal, e elas não sabem o tanto que elas me ajudaram quando eu participei. Então, essas comunidades são muito importantes. Se o seu recuperando, a sua recuperanda gosta de quê? É de plantar orquídea? É de andar de bicicleta? É skate? Vamos ajudar a construir esses nichos de comunidade saudável. Outra coisa que eles falam é a questão dos rituais. Isso é uma coisa um pouco... eu achei interessantíssimo essa questão. Os indígenas têm muitos rituais. Vai plantar? Tem ritual. Vai comer o primeiro cervo do ano? Tem ritual. Vai pescar o primeiro salmão? Quando eles vão pescar o salmão, eles vão no lago, fazem uma oração, agradecem as 7 gerações acima que conservaram o salmão no lago, abençoam as 7 gerações para baixo, prometendo: nós não vamos pescar mais para que vocês tenham salmão, e não comem o salmão. Eles só vão voltar no lago na outra semana. Então, é uma cerimônia. A cerimônia, ela tem várias questões. Se a gente olha as cerimônias judaicas, as cerimônias cristãs, você come isso, não come aquilo, sempre tem esse negócio, você faz isso, mas não faz aquilo, que é uma inovação na espécie humana, a capacidade de adiar, né? Algumas espécies conseguem armazenar alimento, mas se ele tiver com fome, ele vai comer. Nós, humanos, conseguimos adiar a gratificação, que é o oposto de ser dependente. O dependente químico não consegue adiar a gratificação. O dependente de pornografia não consegue sequer manter o casamento dele, porque ele depende daquilo e vai arruinar com a vida dele. Ele sabe, mas ele não tem capacidade para isso. Ao contrário, você aprender a adiar uma recompensa, a não comer alguma coisa que você gosta, e notar que depois de alguns meses, essa urgência diminui, né? É muito gratificante, fortalece muito a pessoa. Então, quando você tem as cerimônias são momentos em que a cultura do teu povo vai falar para você: você tem significado, você é importante, os seus gestos de hoje têm um significado ancestral e descendente, e você vai aprender a se controlar. Hoje, a gente vê crianças na missa ou no culto com um tablet na mão. É claro que a missa não é adaptada para criança. Ok, eu entendo. Algumas religiões, alguns grupos religiosos têm uma outra atividade paralela para a criança. Mas por que uma criança não conseguiria ficar sentada algumas horas? As crianças indígenas, alguns dos rituais deles têm 5, 6 horas. E a criança fica sentada, esperando. O que isso ensina? É o contrário da dependência, da gratificação instantânea. É a capacidade de adiar a gratificação. Isso é extremamente importante. E a ideia de cerimônia é que sinaliza para nós que o nosso cérebro não é um parque de diversão, é um lugar sagrado. E tudo que nós fazemos é sagrado. Essa é uma coisa muito interessante. E a última coisa que eles lembram, eu deixei por último, é a questão da espiritualidade. Eu sou a manifestação da divina majestade. Eu sou a manifestação de Deus, da divina criação, da divina majestade, né? Alguns budistas de tradição vietnamita, quando eles vão conversar, eles demoram, um fala, é até chato. Um fala, daí o outro demora, aí o outro fala, aí o outro demora, o outro fala. Eu falo assim, mas essa pausa aí é para quê? Aí eles falam, porque mentalmente eu tenho que falar.
O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Você está falando cretinice, está falando que eu queimei a beirada do ovo, eu quero te responder, você não quer, você faz seu ovo do jeito que você quiser. Eu não posso, porque eu tenho que primeiro pensar assim, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Então, a espiritualidade pode se manifestar até nas formas mais simples de como conduzir uma conversa, de como perdoar alguém que não nos compreende, e de entender que nós temos um senso de reverência diante do mistério da criação, porque nós temos um cérebro para isso, né? Existem mais neurônios no nosso cérebro do que estrelas que foram contadas até hoje no universo. Então, embora eu sinta vontade, já me ofereceram, eu cantei na noite, né? Então, muitas vezes falavam para mim, nossa, Luciana, você canta bem, se você for cheirar cocaína ou injetar, você vai cantar igual a Elis Regina. A Elis Regina morreu e eu ainda não tinha injetado cocaína. Mas eu confesso que eu estava pensando. Eu falei assim, nossa, eu queria muito cantar, isso seria muito bom. E aí, de repente, eu choro até hoje, dia 19 de janeiro, quando é o falecimento dela, porque esta mulher cantava lindamente e ela fez do cérebro dela magnífico, todo o cérebro é magnífico. Ela fez dele um parque de diversão. Então, se a gente tem a espiritualidade, a gente sabe que o nosso corpo é sagrado. Então, o que a gente vai fazer com o nosso corpo? Né? Eu não posso usar o meu corpo como um parque de diversão. Eu usei, estou falando de mim, eu, Luciana, né? Eu fiz do meu corpo um parque de diversão. Qualquer pessoa que come 2 saquinhos de gummy bear, daqueles ursinhos de gelatina, é louca, né? É o meu caso. Por quê? Porque naquela época eu estava precisando de mais de 130 gramas de açúcar para me sentir satisfeita. E 20 minutos depois eu estava com fome de novo. Então, assim, eu estou criando a metáfora, estou falando da metáfora do açúcar, porque é uma história muito próxima a mim, e eu sou uma pessoa em recuperação, né? Eu não falo assim, hoje em dia, quando eu vou ao supermercado, eu não me lembro de passar na ilha desses tais ursinhos que eu gostava. Mas passou-se, eu acho que 1 ano, 1 ano e meio ou 2, para que eu realmente esquecesse dos tais ursinhos. Hoje eu não sinto mais essa necessidade. Mas é importante para mim a dimensão espiritual. O que meu cérebro veio para entregar para o mundo? O que meu pâncreas veio para entregar para o mundo? Né? Então, eu sinto que a espiritualidade me anima a caminhar, né, no caminho da sobriedade plena que a mamãe falava. Não é fácil, a gente tropeça, né? Mas a gente precisa se apegar a essas sabedorias ancestrais, né? E é por isso que eu coloco o meu timer, eu vou dormir no horário correto, eu busco a minha comunidade, enfim. É isso que eu tento fazer e eu espero que tenha ajudado vocês a enxergar mais oportunidades de abundância e de solidariedade aí na vida. E eu gostaria de ver se alguém tem um comentário, uma pergunta. A dona Fátima já está mandando beijo. Então, agora eu vou pedir a ajuda da Luciana e da Rosa com relação às perguntas. Alguém está comentando aqui, o grupo Cedro é o grupo da Tânia e da Suzana. É muito bom esse grupo, eu acho que eles deveriam ter, eles têm umas peças de teatro que eu acho que são muito inspiradoras, e que é um tesouro do Amor Exigente mesmo, e que me ajudou muito num determinado dia em que eu estava precisando de uma orientação, eu nem falei para elas, mas veio. Obrigado a todos vocês, um Feliz Natal, saudades da mamãe, estão sempre aqui, e se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, eu vou agradecer. A Fátima está aí já com o microfone aberto. Boa noite a todos. E Luciana, obrigada por esse presente de Natal. Agradeço também a Rosa, a sua xará, né? Nossa, Luciana, aqui de todo domingo. Que coisa mais linda. Que alegria te ouvir. E eu quero fazer... Bom, a sua mãe, Deus abençoe, eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente, e
o depoimento dela, que Dona Mara colocou no livro. Eu vou tentar falar pouco, senão daqui a pouco não vou conseguir falar nada. Pela emoção. Então, é maravilhoso o depoimento de sua mamãe, que está lá no livro, não é? Prevenção, amor exigente, antes que coisas ruins aconteçam. Eu sou uma pessoa em recuperação da dependência de fazer dívidas, e eu quero só fazer um breve comentário como me identifiquei nessa parte que você colocou da importância do descanso. Eu sou muito grata, né, o pai, o programa Amor Exigente, porque com o trabalho de metas semanais, por cerca de 2 anos e meio, né, aqui junto ao Grupo União, de Amor Exigente de Indaiatuba, então consegui essa disciplina, né, de ter que eu entendi juntamente com essa questão de ritual que você colocou, se eu compreendi bem, que aí eu comecei a colocar, né, até 10h30 da noite, que eu uso celular ou computador, depois não uso mais, de domingo a sexta, e 11 horas desligar, né? 22h59, desligar a TV e apagar a luz antes da meia-noite, né? Que até no começo eu ficava assim extremamente ansiosa, porque eu pus a meta dormir antes da meia-noite, mas aí deitava, não dormia. Mas aí então eu passei para a meta de desligar a luz, como você colocou, e às vezes ainda fico, né, um tempo acordada, mas, meu Deus, que salto de qualidade de vida que trouxe para mim. Depois de aposentada, né? Depois de uma vida inteira, desde que eu nasci, e sempre mais de 30 anos trabalhando aqui, dormindo tarde, de madrugada, e tendo que acordar cedo, muito, muito ruim em termos de qualidade de vida. Isso é uma conquista que eu devo, sem dúvida, ao pai, o programa de Amor Exigente, e nesse ponto me identifiquei muito com a sua palestra. Deus abençoe, e Deus abençoe grandemente a todos, como diz nosso querido vice-presidente Miguel, um Feliz Natal a todos. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Uma pessoa fez um comentário, a Suanira Oliveira fez um comentário, como você conseguiu? Eu acho, gente, que essa parte vai precisar de um outro dia, para a gente combinar de vidas saudáveis. É importante. Eu, por exemplo, agora vocês estão com essa ilusão aqui, mas depois de umas 10 horas da noite é só bajuzinho de 15 velas, senão eu não durmo, não. Mas alguém tem algum comentário? Eu estou com medo que nós vamos perder o tempo do Zoom. Rosa. A gente não perde o tempo do Zoom, não, porque esse Zoom aqui é da FEAE, então a gente pode, ó, no começo, quando a gente fez a primeira palestra com o Luciano, ai, que vergonha, de repente a gente caía, tinha que voltar, caía, voltava, né? Mas hoje em dia a FEAE abraçou a nossa domingueira aí, que passou a ser de todos, então a gente tem um tempinho aqui. Ah, Luciano, um presente você está com a gente. A gente tem uma ideia, sabe? A verdade, eu tenho que corrigir isso, porque essa ideia não partiu de mim, ela partiu da Cacilda, de que a gente precisa fazer uma domingueira para o Padre Haroldo e uma domingueira para a Liane. E eu falei sobre isso semana passada, pegando como se fosse uma ideia minha. Não, a Cacilda trouxe essa ideia porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer esses dois ícones, né? Duas pessoas muito importantes no amor exigente. E quando você vem aqui, por mais que você tenha a sua bagagem, a sua experiência, você traz para a gente esse brilho, né? Da Liane também, que a gente tem que, como você colocou aqui, agradecer aos nossos ancestrais, da gente ter tido a oportunidade da Liane plantar essa sementinha e da gente estar tendo você aqui hoje com a gente. Eu peguei algumas palavras do que você falou, que foi interessante. Então, você falou em conversão, renovação, preparação, revisão, atenção, visão com objetivo, redireção, reconciliação, restauração, reconexão
e a gratificação no sentido da gente aprender a adiar essa gratificação. Eu preciso rever o que você está colocando aqui para a gente hoje, porque essas pontuações que você colocou para a gente de... Fechou. Olha, essa central de recompensa, eu me vi muito nisso, né? Estou num processo assim de mudança mesmo de alimentação da minha vida, e hoje eu tive uma recaída muito grande, porque esse dia de Natal, por mais que a gente tente, né, a gente acaba escorregando, e não deveria escorregar, porque eu podia ter feito escolhas saudáveis, que eu tinha opção de escolhas saudáveis. Mas é claro que a gente está num processo, e aí a gente, de novo, puxa esse gancho. Você falou sobre um livro, Os 7 Símbolos, eu não peguei o nome todo. Ah, tá. Então, Os peraí, 7... deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vou ficar devendo. Eu acho que seria legal eu fazer uma pequena apresentação, porque eu coloquei revisão, redirecionamento, reconexão, ressignificação e reequilíbrio. Essa é a minha parte. Aí deles vem alimento, natureza, movimento, descanso, espiritualidade, rituais e comunidade. Esse casal aqui, esse aqui é o livro, Os 7 Círculos do Bem-Estar. Os 7 Círculos do Bem-Estar. Isso, mas só que não está traduzido ainda para o português, eu acho que eu que vou traduzir. Está em inglês. Mas é realmente uma coletânea, eles dois são mestiços, então eles reuniram os saberes de 4 tribos, né? E eles fizeram muita pesquisa também, ela é formada numa universidade, numa Ivy League aqui, numa excelente, na Dartmouth University, e ela é muito inteligente, então ela acabou fazendo uma pesquisa bibliográfica muito extensa, e realmente o livro me trouxe grandes contribuições, né? É um realinhamento, e às vezes a gente quer ajudar, e a gente não sabe como, então ajuda nesse rumo aí. Olha, eu vou caminhar com você, eu vou passar e pegar você, passar para dar uma volta de bicicleta, enfim. Eu acho que aumenta a nossa capacidade de ajudar quem está em processo de recuperação. Os 5 itens, André Reis, aí André, cadê você? Tá aí você. Revisão, redirecionamento, reconexão, ressignificação e reequilíbrio, tá? E aí, André, eu acho, não sei se Rosa tem os nomes das pessoas que estão participando, eu poderia fazer um resuminho num PowerPoint, numa apresentação, e compartilhar com o Amor Exigente, porque aí fica bem resumidinho. Eu acho que o que o André está querendo dizer é assim, resume, porque fica mais fácil para a gente aprender e se redirecionar. Uma boa ideia. A gente pode até ver depois se esse material, a própria federação, ela divulga, né? Você passando para a gente tenta divulgar pelo site, que aí muitas pessoas vão ter acesso. Sabe, Luciana, você falou essa questão... Hoje não. Você falou essa questão da gente estar... Eu peguei até aqui e anotei. Dessa questão do movimento, né? Então, eu me lembro muito de você quando eu estou em Friburgo, que está um dia de sol, e eu vou estender roupa, né? Primeiro porque eu não conseguia caminhar, então eu tinha que ir de muleta, e alguém levava para mim o cestão de roupa lá fora, e eu ficava ali pendurando tudo muito perto. E agora, como eu já estou num processo de recuperação muito bom da minha saúde, eu já consigo estender, e aí eu me lembro de você, e lembro das histórias de criança, quando, de repente, estava lá a Cinderela com aqueles ratinhos, né? Que aí pendura para cá e vai para lá. Então, a gente pegar esses momentos para a gente agradecer. E aí, nesse momento, eu falo assim, nossa, como a Luciana abriu o meu olhar de que não é um movimento de eu estar estendendo a roupa, é um movimento de eu estar estendendo a roupa e ter esse sol e eu estar nesse lugar, né? Então, assim, você traz muita coisa para a gente. E como falou a Fátima, hoje para a gente está sendo um presente de Natal a gente poder te ouvir. Eu vou passar para a Cacilda, né, para a gente ver se tem mais alguém no chat colocando alguma coisa. E enquanto esse livro só queria não for traduzido, você fica de ponte para a gente, né? Tá bom, querida. Eu só queria comentar, alguém, a Carmen, né? Olá, Carmen, como estás? Bien? Sobre o livro da minha mãe. Eu tive umas dificuldades pessoais nos últimos
no último ano, né, com relação às minhas filhas, à minha família, e eu tive que deixar de lado o projeto do livro da mamãe, e aí eu acabei redirecionando a minha vida, eu me aposentei para ter mais tempo, estava trabalhando um absurdo, então agora eu vou conseguir focar no livro que conta a história da mamãe de uma maneira que a filha consegue, com muito amor e carinho, contar, e eu espero muito em breve, acho que até junho fica pronto, para vocês lerem o livro. É um testemunho de afeto pela minha mãe, é lógico, mas também de profunda gratidão por Amor Exigente, que nos ajudou tanto, né? Obrigado a todos vocês que estiveram aqui hoje. Eu achava, Rosa, que essa live seria para as pessoas que estão passando o Natal sozinhas. E aí eu falei assim, não é para quem está passando o Natal sozinho, é para quem quer passar o Natal com Amor Exigente. Então, deu essa oportunidade e para mim foi muito bom passar o Natal com vocês, estar com vocês, e espero que a gente, se vocês puderem, de alguma maneira, mandar para a Rosa o contato, porque aí a hora que eu fizer o resuminho, a apresentação, eu sei que a palestra fica gravada, mas a apresentação para poder mandar, se alguém quer compartilhar com alguém, né, de repente ajuda uma pessoa lá a ter uma ideia de se redirecionar e estar mais alinhado com a natureza e ser realmente uma manifestação de maravilhas, tá bom? Um Feliz Natal para todos vocês, para cada um e todos. Obrigada, Luciana. Obrigada, Rosa. Obrigada a todas vocês e todos e todes que estiveram comigo hoje aqui e que estiveram com o Amor Exigente e estiveram com Jesus, né? Porque hoje é o dia da tradição cristã e Jesus representa muito para nós, é o nosso bom pastor. Vou contar mais uma história. Pastor. As ovelhas morrem de estresse quando elas têm um lobo, quando elas veem um lobo. Mas se tiver o pastor, o cão pastor ou o seu pastor, elas não ficam estressadas, porque o pastor está lá. Então, quando a gente, depois que eu aprendi isso com uma pessoa da Nova Zelândia que lida com ovelha, eu disse, mas por que fica aquele cachorro lá de fora, lá no frio? Você não sabe, se o lobo vier, a cerca é de 7 pés, o lobo não vai entrar. Mas a ovelha morre de infarto. Então, para a ovelha não morrer de infarto, está ali a figura do pastor. Então, Jesus é o nascimento de uma figura mística diferente, que vai trazer, não tem raça, não é vinculado a nenhuma raça, não é vinculado a nenhuma religião, não é vinculado a nenhuma faixa etária, porque ele também viola as tradições da sua época, aceitando crianças nos seus rituais, né, antes dos 13 anos, que não era comum. Não depende do dinheiro, até hoje os templos judaicos têm na frente o assento para quem dá mais dinheiro, e Jesus fala, não importa, pode vir. Então, há marcadores que levam a gente a celebrar profundamente o nascimento desta figura, desse Jesus pobre, indefeso e sem SUS nessa noite, que a gente seja presente na vida deles e dos muitos Jesus que passam por nós, né? Tá bom? Beijo para vocês, boa semana, obrigada, André, obrigada pela tua ideia de fazer uma apresentação mais resumida, acho que essa aí foi uma ideia muito legal, um abraço para vocês, tem gente colocando os telefones aí, muito bom. Fica salvo o chat depois que fecha? Não? Então, vamos anotar rapidinho aqui os telefones. Quem não deu, passa direto para a Rosa, né, Rosa? Não sei se é você que é a âncora aí. Eu nem sei como a gente faz isso. Então, eu vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário. Fotografa. Está com o celular, vai fotografando para não errar o número. Olha só, gente, eu vou fazer o contrário, olha aqui. Eu vou deixar o meu e-mail, e todo mundo manda um e-mail para mim, e aí a gente faz um grupinho, e aí divulga. Ótimo, perfeito. Oba, também quero. Luciana M. Castrilon, gmail.com. Tá bom? Pronto. Aí dá tempo de vocês copiarem. Você... Eu vou fotografar aqueles que eu não peguei, eu vou adicionar no WhatsApp, né?
Suanir, o seu veio errado, querida? Você falou que foi errado? Oi, gente. Aqui, já achei. Vou tirar as fotos. Tem gente mais digitalizada do que eu, já mandou logo tirar a foto. Fica mais rápido, né? A Cida quer complementar mais alguma? Para não errar, né? Suani, você quer mandar de novo o seu? Parece que o seu veio errado. Cacilda pessoal... pode ajudar no chat, Cacilda? Sim. Eu acho que ela colocou de novo, Antônia, não foi não? Então, mas o pessoal está colocando o WhatsApp e tal, mas aí a ideia é mandar para a Luciana no e-mail, não é, Luciana? Pode ser por e-mail, mas eu acho que a maioria das pessoas usa o Zap mesmo. É o Zap. É o Zapão. Então, acho que Cacilda pode fotografar e mandar, né, Cacilda? Aí eu mando pelo Zap. Isso. Porque nem todo mundo é membro do Grupo do Amor Exigente. Então, vai ter que fazer realmente Vamos fotografar. Aquilo que não der tempo de fotografar, aí vocês... Vou colocar de novo aqui o meu e-mail. Pode mandar um e-mail para mim. Também tem essa dica, ó. Quando vocês quiserem mandar para o Zap, tem que colocar o +1, que é o código dos Estados Unidos. Cadê o WhatsApp da Luciana? Estou colocando aqui. 508-380-6773. Porque senão ele não aceita. O WhatsApp tem que colocar o sinal de mais, senão ele não vai para o país. Poxa vida. Obrigada, André. Que bom que você gostou. Espero que tenha deflagrado processos positivos em você, né? A gente está sempre redirecionando, né? Quem voa, piloto, sabe que tem que estar toda hora consertando o curso, né? E eu adoro aquela função do GPS. Quando a gente faz cagada, o GPS fala, reconfigurando a rota, o GPS não fala assim, você não está vendo, puta que pariu? Você não está sabendo que tinha que ir para lá, você vem para cá? Não, ele só fala assim, vou redirecionar a rota. Então, nós temos que ser gentis conosco, da mesma maneira que o nosso GPS é gentil conosco. Valeu, André. Pessoal, vamos falar então da nossa próxima Domingueira E. Vamos sim. Vai dar tempo de colocar a telinha, Lu? Pronto. Antes de falar da próxima Domingueira E, nosso cartão de Natal, né? Então, força e a nossa e alegria. Isso aí, que é a estrela guia do Natal, que é o nosso querido, amado menino Jesus, inspire todos os nossos dias com força, fé e alegria, gente, muita alegria. E que esse Natal seja todos os dias, né? Que essa luz brilhe no nosso coração, na nossa mente, como trouxe aí a nossa querida Luciana, né? Com tanto carinho, tantos caminhos que ela mostrou aqui para a gente, né? E a gente pode renovar todos os dias, não é isso? Cada dia, é muito difícil, mas cada dia é um dia, né? A gente pode experimentar um pouquinho até que vai ficando mais fácil, né? E é isso aí. Próxima Domingueira, Rosinha, vai lá. Nossa, que legal, gente! Então, semana que vem, a gente vai ter a Domingueira no primeiro dia de 2023. Então, a Cláudia Baronto, ela é terapêutica holística e parceira do Amor Exigente. Ela vai falar sobre a importância da meditação na regulação emocional. Olha, a gente sugeriu roupa branca, mas você fique à vontade, se você quiser vir de amarelo, a cor que você quiser vir. O importante é a gente estar junto e comemorar. Eu guardei uma coisa que eu falei semana passada e hoje comentei também na reunião da minha família, né? Comemorar é criar memórias. Então, hoje a gente está criando muitas memórias aqui junto com vocês. Uma delícia esse final de noite de Natal. A gente não podia estar tendo um presente melhor, né, do que a presença da Luciana aqui com a gente. Então, semana que vem a gente espera vocês.
E aí já vai ser 2023, né? Isso aí. Agradecendo também a Adalberta pela linda espiritualidade. E muita gratidão estar com vocês, meninas. Muito bom. Obrigada a todos. Boa noite, obrigada pela espiritualidade, foi muito linda mesmo. E o cartão é tudo. Gente, tem gente nos bastidores tornando possível esse milagre, que é a gente se encontrar de vários lugares do mundo e nós estamos aqui, né? E não é isso? Apesar de tudo, não tem tempo, não tem espaço. Estamos juntos. Verdade. Um abraço. Gratidão, Luciana. Gratidão, Adalberta. Obrigada e agora, vocês. Fantástica. Vamos passar aqui a palavra para a nossa querida Adalberta para fazer a nossa oração da serenidade, para a gente encerrar o encontro de hoje. Vamos lá. Já está na tela a oração? Adalberta, pode abrir seu microfone. Abrir. Opa! Vamos, então, fechar um pouquinho os nossos olhos, nos conectar com a Divina Majestade e fazer a nossa oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria. Obrigado, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Todos, feliz Natal. Todos. Tchau. Obrigada. Feliz Natal! Feliz Natal, Feliz Natal. E vamos começar o ano novo juntinhos, hein? Semana que vem. Menos açúcar, hein, gente? Isso aí. Menos açúcar, mais alegria. Menos açúcar, mais doce de coração, de cabeça. Isso aí. Botar veneno no corpo, gente, está na hora de aprender. Graças a Deus, a Luciana falou isso. Muito bom. Parabéns. Sei demais. Muito bom. Beijo vocês. Vejo vocês semana que vem, porque eu vou fazer sobre a meditação. Vou ver vocês. Até semana, se Deus quiser. Vamos lá para a nossa contagem. Vamos para a contagem. Vamos lá, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, 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 tchau. Até semana que vem.